Oi, gente, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 7 de março. O SBT Rio já começa trazendo uma informação e uma pergunta. O que você faria se visse um caminhão desgovernado, sem freio, descendo uma ladeira abaixo na sua direção? Olha o caminhão aí na tela. É claro que você tentaria desviar dele, né? Agora imagina ser surpreendido pelas costas, sem ter para onde correr. Pois foi o que aconteceu com o entregador Paulo Sérgio Pereira, em Parada de Lucas, na zona norte do Rio. E eu vou te contar tudo isso ao vivo, já, porque eu vou direto para lá conversar com ela, a repórter Branca Andrade, a mulher brava... Não vou chamar a Mônica agora, ou a Branca agora não, peraí. Ô Carregosa, vou trazer você pro estúdio comigo aqui, porque aquela situação, o rapaz, tu tá parado no lugar, o caminhão sobe, tá lá em cima, ó, bonitão. Do nada, você de costas, alguém pode até gritar, cuidado, rapaz, veio o caminhão, no desespero, não dá nem pra ter o pernas pra que te quero. E na hora H você atropela, a imagem na tela, olha isso aí, ó. Rapaz descendo ali, daqui a pouquinho vem rápido, um caminhão bem devagar, ó, vai descendo o caminhão. E ele acaba sendo a tal, o rapaz foi atingido, a carreta. Olha isso, gente, um acidente gravíssimo. E por sorte, o rapaz não morreu. Esse aí, se jogasse na Mega Sena, acertava os números da Mega Sena aqui na Quadra Eterno. Agora, quando você olha uma imagem como aquela ali, dá aquele espanto, aquele desespero, Carregosa. Bom dia pra você, amigo. Bom dia, não. Esse é aquele tipo de situação que até ateu começa a rezar depois, né? Exatamente assim. Pô, nasceu de novo, né? Torcer pra ele não ter gastado a sorte da vida dele depois dessa daí, né? E sabe o que acontece? Certa vez, um amigo nosso, da Prefeitura de Nova Iguaçu, Alexandre, que é agente de trânsito, ele mandou uma imagem pra gente, do lado do Top Shopping, um caminhão também desceu. Cara, é uma rua em frente ao shopping que passa muitos carros, muitos caminhões, muitos veículos e não atingiu ninguém. E vou te falar, esse rapaz, o que tá no meio dali, ó, no círculo ali, o cara nasceu novamente. Não, nasceu de novo, né? Tem hora que parece que realmente é pra ser, né? É pra ser. Às vezes tu vê que tem gente que morre, infelizmente, de bobeira e uma situação dessa a pessoa sai ilesa, né? Pô, ainda bem que, assim, dos males não aconteceu nada, só foi prejuízo material mesmo. Mas realmente essa pessoa tem que acender uma vela e agradecer, porque hoje foi o dia dela, né? Você percebeu nas imagens que a carreta tombou, acabou atingindo o carro ali naquele local, né? Por sorte o rapaz sobreviveu. A casa também acabou sendo atingida ali, rapaz. Foi um salseiro, destruiu tudo no local. Mas daqui a pouquinho eu vou trazer a reportagem completa aqui no SBT Rio para que você possa acompanhar e saber o que aconteceu. Nesse momento, 11h39 da manhã. Eu tô esperando aqui, porque teve um negócio do incêndio, né? Incêndio na Vila Kennedy. Ele tá acertando, ele tá procurando para mim lá para trazer o incêndio agora sim. Olha só, gente, o fogo destruiu uma fábrica que ficava às margens da Avenida Brasil hoje cedo. Então nós vamos ver as imagens ao vivo na tela. O incêndio foi na altura da Vila Kennedy, na zona oeste do Rio. Bombeiros de 4 quartéis foram mobilizados para conter as chamas. No local eram fabricados pallets, aquele tipo de estrado, né, que é feito de madeira. Esse material queima muito fácil, o que facilitou a propagação do fogo. A situação foi controlada por volta das 6h30 da manhã. Ninguém ficou ferido, mas você vê essas chamas ali, com certeza chama a atenção. E olha que do lado desse local onde aconteceu isso, tem um posto de combustíveis. Então, logo no primeiro momento, nas redes sociais, o pessoal falou, gente, tá pegando fogo no posto de combustível. Graças a Deus que não era justamente nessas madeiras, ali na Vila Kennedy, na Avenida Brasil. Só que o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros, ó, tinha um carro parado ali, tendo de jogar muita água para refrescar aquele local e evitar até mesmo que as chamas pudessem atingir qualquer outra construção naquela região. Essa preocupação, ô Carregosa, também a gente tem que ter, porque, por exemplo, uma chama, madeira no local, né, de madrugada, na madrugada de segunda-feira, graças a Deus não atingiu ninguém, mas poderia ser uma coisa até pior. E aí, normalmente quando acontece esse tipo de situação, você faz toda uma investigação junto com o bombeiro e tudo mais para entender qual foi o motivo desse incêndio, porque o que acontece? Não é para pegar fogo uma fábrica, né? A gente não está aqui no Brasil, não tem míssil da Rússia caindo na nossa cabeça para pegar fogo uma fábrica como está pegando. Então você tem que entender qual é a causa desse fogo exatamente. Então pode ser uma fiação que esteja errada, uma fiação que foi mal feita ou uma falta de manutenção. Então você faz essa investigação para entender o motivo.
Por que o motivo? Primeiro, para saber se alguém teve alguma culpa ali. Pode ser uma culpa civil, se tiver alguém que sofreu um acidente, pode ser até uma culpa criminal, uma responsabilidade criminal. E além disso, esse tipo de acidente a gente cria o que a gente fala de memória. Ou seja, você cria práticas para evitar que outros acidentes assim aconteçam. Então as normas dos bombeiros normalmente ficam sempre quando tem um incêndio desse, depois que tem toda a investigação, elas ficam mais duras, porque elas percebem alguma coisa que pode ter dado uma falha e que pode gerar incêndios em outras situações. E aí você cria novas normas de combate de incêndio. Então isso é o que a gente chama de memória. Então sempre quando acontece isso, também serve para isso, para evitar que outros aconteçam. Porque esse, pelo visto, não teve ninguém, ainda bem, mas pode ter gente aí dentro. E só lembrando que esses pallets ficam ali na Avenida Brasil, pertinho da Vila Kennedy, bem próximo mesmo da Avenida Brasil. Nesses últimos dias a gente tem percebido que não tem chovido forte, por isso também a vegetação está muito seca, a gente enfrentou aí 40 graus, sensação térmica de quase 45 graus. Uma guimba de cigarro jogada de um carro ali poderia ter pego fogo no mato e automaticamente o matagal atingir essa região ali. Claro que você tem que apurar, tentar saber o que aconteceu. Rio de Janeiro, em regra, guimba de cigarro, por exemplo, você vai para a Califórnia ou você vai para o centro-oeste do Rio, que é seco, às vezes uma guimba de cigarro é suficiente para pegar fogo. No Rio de Janeiro, a gente mesmo seco não tem umidade, que não seria só isso. Então você tem que ter um pouco mais... incêndio que a gente costuma ver aqui é balão, ou seja, que é muito fogo, ou seja, você tem uma quantidade de fogo muito maior e de material que pega inflamável maior, entendeu? E, obviamente, eu acho que isso daí pode ter sido fiação ou alguma coisa ali que não estava 100% e aí começou um foco de incêndio. Quando pegou nos pallets, aí generalizou. 11h43, vamos voltar naquela história do acidente daquele caminhão? Porque olha só, gente, a imagem com certeza é impressionante. Mostra exatamente o momento em que um homem é atropelado por uma carreta desgovernada. O veículo foi arrastando tudo que estava pela frente. A vítima ficou entre as rodas e sofreu apenas ferimentos leves. Então, se você acredita em milagre, o Paulo Sérgio Pereira é a prova viva, como mostra ela, Branca Andrade, na tela. Parece até cena de filme. Na imagem, é possível ver um homem descendo a ladeira e empurrando um carrinho de compras. Em seguida, uma moto passa por ele. Tudo parece tranquilo, até que, de repente, um caminhão desce sem freio, de ré, e atinge o entregador. Outro homem que descia a rua aparece do lado esquerdo do vídeo, correndo assustado, logo após o acidente. Perto dele, um outro morador aparece sentado na calçada. Ele também escapou. O homem que empurrava o carrinho de mercado é Paulo Sérgio Pereira. Dia 4 de março foi o dia que Paulo nasceu de novo. Ele estava descendo exatamente essa ladeira, onde eu estou caminhando com ele agora, para fazer uma entrega do supermercado, quando um caminhão perdeu o freio, veio lá de cima, virou e ele foi atropelado por esse caminhão, mas ele conseguiu escapar com vida. Como que você conseguiu escapar? É que conforme o caminhão desceu, a traseira dele já veio levando isso aqui, a parte da frente dele já subiu. Quando subiu, eu passei por baixo da carreta. E a roda de trás bateu nas minhas costas e eu caí sentado. Então a carreta foi para lá e eu vim para cá. Aí ali eu tomei um susto, que eu nem esperava disso acontecer. Porque eu ainda passei pelo lado da carreta e passei pelo motorista. O motorista falou comigo, cumprimentou. E o ajudante dele ficou dentro da carreta. Quando a carreta desceu, o moleque só deu tempo de pular. A esposa Franciene de Andrade ficou sabendo do ocorrido por telefone. Até descobrir que Paulo havia sobrevivido e estava sendo socorrido no Hospital Getúlio Vargas, ela passou por momentos de desespero. Eu estava no trabalho no momento do acidente e a minha prima me ligou. Oi, o Paulo sofreu um acidente. Só de falar que sofreu um acidente eu fiquei desesperada. Ela, o moço veio aqui informar que um caminhão atropelou ele. Pronto, já fiquei muito desesperada. Daqui a pouco uma pessoa me ligou, não se identificou. Oi, o Paulo sofreu um acidente de caminhão, está preso debaixo das ferragens do caminhão. Já fiquei mais desesperada ainda. Depois outra pessoa me ligou, acho que trabalha no mercado, não sei. O Paulo tá com a cabeça presa debaixo do caminhão. Pô, isso ali acabou comigo. Cada notícia que chegava, você ficava mais desesperada. Mais nervosa ainda. No topo da ladeira aqui da Rua Parimar, tem pelo menos 2 empresas que recebem caminhões de carga com frequência. Ao invés desses caminhões descarregarem na parte baixa, eles acabam fazendo a descarga ali, no alto. E isso já causou outros acidentes aqui na rua. Olha aqui. Isso aqui foi uma carreta que estava subindo
A minha vizinha pediu para que não subisse, avisou, vai por baixo. Ele desceu, perdeu a direção, não sei o que houve, desceu e por pouco não batia nas casas, olha. Já caiu aqui um caminhão de gás, esse eu não tenho foto, que levou o telhado todo. Só não pegou a minha filha porque o portão estava aberto, que a minha filha estava aqui fora. Eu acho que poderiam pôr placas, né, interditando esses caminhões para não subir aqui. Se tiver carga para entregar na transportadora, que seja tirada aqui embaixo. Essas cargas não podem ser tiradas lá em cima, tem que tirar aqui embaixo e subir. A ladeira é perigosa. Porque a ladeira é muito perigosa. Por causa do acidente de sexta, alguns moradores tiveram a frente das casas destruídas e muitos estão sem internet e sem luz até hoje. Agora que o pior já passou, Paulo só quer aproveitar a segunda chance que ganhou ao lado da família. Aí eu fico sentado parando assim, pensando, imaginando o momento do acidente, a carreta passando por cima de mim, eu sentado no chão com a cara toda ensanguentada, com a roupa toda suja de sangue. Aí nesse período assim só dá para lembrar mesmo que Deus existe mesmo na minha vida. Com certeza, Paulo, Deus existe. Ele botou a mão na tua cabeça, no teu corpo ali e te protegeu, rapaz. Eu já vi situações como essa em filmes, como no 007, MacGyver. O cara vem, o caminhão tomba, passa por baixo, não sei o que, tratar, entendeu? Esses ferimentos que ficaram no seu corpo aí, é um ferimento para te lembrar que você tá tendo uma nova oportunidade na tua vida, sabe? Para valorizar também mais ainda a tua esposa, a tua família e tudo mais, irmão. Porque a cena que a gente vê ali é de terror. Você imagina sexta-feira, você tem criança da escola passando por ali. Algum idoso, alguém de cadeira de rodas. A situação seria pior. Outros carros estacionados na rua. E como a Branca Andrade acabou de falar, não foi a primeira vez que isso aconteceu. A transportadora fica na parte alta, essas carretas, né? Essas carretas sobem ali. A gente sabe que tu tá com equipamento que pode ter uma falha técnica, como aconteceu. O veículo desceu em alta velocidade, saiu destruindo tudo. Agora, os moradores já pediram, entre em contato com a prefeitura, liga para um 746, denuncia e mostra. Ou se não, aciona na justiça a empresa para que ela não faça mais isso. O que não pode, graças a Deus o Paulo está vivo, mas o que não pode é acontecer outros acidentes ali e de repente causar a morte de alguém. Carregosa, numa situação como essa, os moradores já afirmaram que não é a primeira vez que isso acontece. Eles já devem ter comunicado às autoridades e nada é feito. O que a gente pode falar para essas pessoas que elas podem fazer para evitar de não ter um outro acidente mais grave ainda que leve à morte de alguém nessa região? Então, você viu que a moradora tem foto. Se ela tem foto é porque isso não é um problema de hoje. E é uma coisa que realmente é um problema sério para aquelas pessoas. Porque você não guarda foto de acidente se não tem um motivo para você fazer isso. Então, isso já não é de hoje. E eu acho que pode ser uma sucessão de problemas. É um problema não só da localidade, se realmente aquela distribuidora pode estar nesse local, como também da própria manutenção dos caminhões. Pô, o caminhão tem freio, não é para sair rodando. E o problema é que não é o primeiro caminhão, pelo visto, segundo o relato, já tem várias vezes. O caminho, realmente, a prefeitura, zoneamento urbano, área comercial, o que pode ser área comercial, limites da área comercial, ou seja, até onde a atividade comercial pode ser exercida dentro de uma localidade. Tudo isso é com a prefeitura. Então, como você bem disse, tem que procurar a prefeitura, porque é justamente para analisar sobre isso. Já não é o primeiro acidente, já não é o segundo, então já está na hora, passou da hora de rever o que está acontecendo ali, porque senão pode ter tido uma tragédia, né? Você sabe, você que está acompanhando o SBT Rio, você pode participar com a gente colocando a hashtag SBT Rio no Twitter, dando a sua opinião e participando com a gente. E vou te aconselhar também, vocês moradores de Parada de Lucas. Peguem essas fotos aí, comecem a publicar colocando a hashtag ou @ Prefeitura do Rio de Janeiro 1746. Alguém vai ter que ver. Alguém vai ter que ver e fazer alguma coisa. Não dá para ser desse jeito. A empresa tá lá, não fez nada. O dono do caminhão perdeu. Enfim, o cara do caminhão se ferrou, quebrou o caminhão todo. De repente até que vai conseguir consertar para que ele possa trabalhar. Vai ser difícil para ele também. Só que tem que ser uma coisa para agradar todo mundo. A empresa, os donos dos caminhões e os moradores. Não dá, Carregosa, para a gente ver acidente acontecendo, não um atrás do outro, mas acidentes acontecendo naquela região, pessoas ficando feridas ou tendo prejuízos materiais. Senão isso pode levar daqui a pouco à morte de alguém. Aí não vai falar que o SBT Rio não avisou. E aí é exatamente o que a gente está falando na matéria anterior, né?
você tem que gerar memória num acidente desse. Ou seja, o que aconteceu? Por que aconteceu? O que eu tenho que fazer a partir de agora para que evite outros acidentes de acontecerem? Ou seja, você vê a foto que a pessoa ali, que a moradora mostrou, ela mostrou um acidente anterior, não é essa foto. Ou seja, não é o primeiro. Pelo visto, também não é nem o segundo, então já passou sim do tempo. Agora, tem que ser, aí tem que entender, se já foram na prefeitura, como foi o processo na prefeitura, porque também, querendo ou não, os agentes públicos não têm bola de cristal, eles não conseguem prever muito o que está acontecendo. Obviamente, esse caso, como tomou uma repercussão, e vai tomar uma repercussão, porque realmente é uma situação que parece de filme, né? Parece que a gente está vendo aquelas imagens de gravação de Velozes e Furiosos, né? De filme da Marvel, de super-herói. Eu acho que vai ter uma repercussão e vai ter que ser analisado o que está acontecendo ali, para justamente evitar, porque se não é o primeiro nem é o segundo, já passou da hora de ter que tomar uma providência sobre isso, que na próxima vez a pessoa não pode ter tanta sorte. Uma carreta como essa pesa aí algumas tantas toneladas, que se caísse em cima desse homem, como a mulher dele contou na reportagem da Branca, o pessoal falou, seu marido ficou preso das ferragens, prendeu a cabeça dele. Imagine, para a família, o problema que causa também para eles. E no momento que você vê a pessoa, porque assim, pra gente que tem pai, mãe, filho, marido, esposa, enfim, alguém falou que a pessoa se machucou, enquanto você não para com a pessoa tete a tete, teu coração não sossega. Não sossega. Entendeu? A pessoa fica desesperada, a pessoa passa mal. Vovô Milton estiver assistindo agora, tá entendendo que eu recado até pra ele. O Milton Rocha trabalha comigo, qualquer coisinha que fala pra ele fica desesperado. Então, irmão, imagina pra quem tem em casa e fala, ó, o teu marido foi atropelado. Foi atropelado. Carreta... Um caminhão passou por cima do teu marido, né? Um caminhão, tô aqui, tem uma carreta, irmão. Carreta. Só de pneu ali tem mais de 18. Entendeu? 18 pneus ali. Aí você... Uma carreta que é em cima do teu marido. A mulher faz o quê? Piripaque pro outro lado. Se ele ficar vivo, a mulher morre. Porque não vai aguentar um coração. Agora, uma situação como essa não dá. E não é só ali em Parada de Lucas que tem vias como essa. Altas, onde tem empresas que as carretas sobem e deixam ali. A gente está falando de veículo, de repente essa carreta até passou por manutenção, ela poderia estar com carga, um peso, além ali um peso normal do veículo, mas na ladeira, automaticamente, a física já explica, pode dar ruim. E você viu que deu, né, Carregosa? Exatamente, deu, e ainda bem que realmente esse cara é muito sortudo, né? Esse cara hoje é aquele dia que ele pode fazer até um aniversário, porque é o segundo dia de vida dele, né? Então, assim, nasceu de novo. Segundo dia de vida dele, eu vou lá pro local, eu vou chamar a Branca Andrade, agora sim conseguimos normalizar a comunicação com ela. Branca, só em vendo a sua matéria eu já fiquei desesperado. Mandei trazerem aqui uns 10 remédios da pressão para eu não infartar, filha. Porque a imagem é braba. Bom dia, meu amor. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Carregosa. Olha, eu vou te dizer que eu assisti pelo menos umas 5 ou 6 vezes as imagens, né, pra gente poder narrar e contar o que está acontecendo. E na minha cabeça vinha a musiquinha do Missão Impossível, sabe? Tan, 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 tan. Porque, né, o carro veio e por sorte a roda bateu nele. Se ele não tivesse caído, ele não tinha conseguido passar por entre as rodas do caminhão. E aí ele teria sido realmente atropelado de fato e teria sido muito pior. Provavelmente ele teria se tornado uma vítima fatal desse acidente que aconteceu na última sexta-feira. Ou seja, 4 de março é de fato a nova data de nascimento do Paulo Vieira, que inclusive saiu daqui hoje de manhã, ele estava aqui hoje de manhã, gravou com a gente aqui, ele trabalha no supermercado que fica atrás dessa ladeira, que é onde ele passava no momento em que o caminhão perdeu o freio e desceu de ré. Ele trabalha nesse supermercado, ele estava indo para o IML para tentar fazer exame de corpo de delito. Ele não conseguiu fazer esse exame ontem e aí retornou lá para o IML ainda hoje. E quando ele passou comigo, exatamente no ponto onde a roda do caminhão bateu. A gente teve problema, gente, com o mochilink da Branca, porque ali, se já tem problema na rua, o sinal ali também tá capenga. Então, atenção, pessoal também da telefonia, vamos botar um sinal melhor lá naquela região ali para atender os moradores daquela região. Agora, não dá, é para essa situação. A gente vê uma carreta como essa, descendo uma ladeira daquela dali, olha só o prejuízo. Caiu em cima do carro, tomara que esse carro ali tenha seguro, porque pelo que eu sei, ônibus e carreta, essas carretas não têm seguro. Então, imagina para poder arcar com todos esses prejuízos.
É um problema muito sério, né, Em Carregosa? tese, carreta que faz transporte tem que ter seguro obrigatório. Não, mas o seguro do material que é transportado. Não, mas dela também. Tem que ter para danos de terceiro. Isso em tese mas existe carregamentos que são ilegais, que a carreta está irregular? Tem. Você tem ônibus irregular, tem tudo irregular. Agora, não só o local, mas o local onde a carreta também está indo, eventualmente também pode acabar respondendo pelos esses danos, né? Enquanto está no dano material, ou seja, caiu no carro, é uma perda e tudo mais, mas tudo se recupera, tudo se trabalha, consegue recuperar. Agora, a vida não se recupera. Só que a aí, vida, no caso, a saúde... Isso não se... quem é acionado é o dono da carreta, porque, por A princípio, exemplo, é o dono da se ele está carreta. prestando um serviço para um lojista ou um dono de uma empresa, e a determinação da empresa é que esse caminhão chegue no alto morro e pare lá. A empresa também não pode ser acionada numa situação como essa? Pode, eventualmente pode subsidiariamente, ou seja, posteriormente ela pode ser. Provavelmente, se a carreta está fazendo transporte, ela tem seguro contra terceiros, contra danos a terceiros. Isso deve ter provavelmente. Então, se tiver, a primeira coisa que tem que acionar é o próprio seguro, a seguradora, para arcar com os prejuízos do transporte. Porque você não pode transportar algo, sendo que é uma carreta, e causar dano. Então, tudo ali está resguardado por uma seguradora. Agora, se não tiver, aí você tem que ir no motorista, tem que ir na empresa que contratou, porque ela tem a obrigação de fiscalizar se tem esse seguro a carreta, e aí reaver esses danos materiais, né? Agora, Carregosa, olha só, hein? 11h57. Gente, a casa caiu. Polícia prende 5 pessoas durante uma operação contra golpe do empréstimo consignado. O grupo criminoso tinha como alvos aposentados e servidores públicos. As vítimas eram atraídas por promessa de lucro após contraírem dívidas. Veja na reportagem na tela. A Polícia Civil do Rio iniciou nesta segunda-feira a Operação Stop Loss contra golpistas que manipulavam empréstimos e sumiam com o dinheiro das vítimas. Agentes da Delegacia de Niterói saíram para cumprir 7 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão. Em Piratininga, na região oceânica de Niterói, os policiais prenderam os chefes da quadrilha, Paulo Roberto Rodrigues Venerando e o filho Rodrigo dos Santos Venerando. Na casa deles foram encontrados 3 automóveis de luxo. As empresas usadas no golpe eram a Destaque Soluções Financeiras, a Red Cred e a Imperial Gestão de Finanças. Essa última foi aberta no nome de uma senhora de 80 anos e portadora da doença de Parkinson. Já a Destaque foi aberta na Bahia e lesou pessoas, sobretudo na capital, Salvador. Segundo a polícia, 100 pessoas foram vítimas dessa quadrilha. A mesma dinâmica foi usada para a Red Cred, que entrou em processo de falência após 2 anos e meio e deixou milhares de clientes do Rio com prejuízo das parcelas vencidas dos empréstimos contratados em até 96 meses. A quadrilha usava 2 tipos de golpes. Um era convencer correntistas a contrair empréstimos para um suposto investimento na empresa dos criminosos, numa espécie de pirâmide invertida. A quadrilha prometia às vítimas que todas as parcelas do empréstimo seriam quitadas pela companhia e que, no fim, 10% do valor tomado seria devolvido. A vítima acreditava que não teria gasto algum e que ainda ficaria com parte do empréstimo. As vítimas interessadas no 10%, né, lucro de 10% que eles ofereciam, eram iludidas e enganadas. E a vítima tentando se beneficiar, acreditando nessa vantagem, acabava sendo enganada e tendo um prejuízo absurdo. O outro golpe contava com informações privilegiadas de correntistas compradas pela quadrilha. Os criminosos sabiam detalhes de empréstimos já pedidos e entravam em contato com os tomadores oferecendo uma portabilidade vantajosa para mover a dívida a um outro banco. Os golpistas prometiam reduzir as parcelas e devolver às vítimas a diferença obtida nas mensalidades. Segundo a polícia, nenhuma portabilidade foi feita de fato e a vítima acabava com 2 empréstimos para pagar. Um dos lesados acabou com 80% da renda comprometida. No fundo, ficava com os 2 empréstimos, porque não pagava nenhuma nem outra e só ficava com os 10% e perdia os dois empréstimos investidos. Todos os integrantes da quadrilha vão responder por estelionato e associação criminosa. Não acreditar em promessas fáceis. Não existe promessas fáceis. Não existe lucro de 30%, 10%, 15%. Isso não existe. Esses valores não são valores compatíveis com o mercado financeiro. São valores que não são compatíveis com o mercado financeiro e uma brecha que essas organizações criminosas encontram para tentar lesar as pessoas.
Nesse último tipo de empréstimo que ela falou ali, o que eles fazem? Com informações privilegiadas, por exemplo, do Brilhinho ou do Madu ali, eu sei que ele tem um empréstimo de 10 mil do Banco X. Eu falo assim, alô, seu Brilhinho, só uma coisa, eu sou aqui da empresa tal, eu tenho uma facilidade para o senhor para pagar o seu empréstimo. O senhor está pagando 300 reais, o senhor vai pagar 200. Vem aqui na loja. Aí, Brilhinho vai lá, todo bobo. Quando chegar lá, o cara, olha só, o senhor vai pegar um outro empréstimo aqui, a gente vai quitar aquele, o senhor vai pagar 200. Aí a pessoa vai e acredita. Na hora H, toma beiça. Por quê? Continua com o primeiro empréstimo e eles fazem esse outro e não pagam nada. E o outro, eles chamam a pessoa para poder ir lá. Ó, o senhor vai pegar o empréstimo para quitar tudo que o senhor precisa. Isso ainda vai ter um lucro de 10%. Se o senhor pegar 100 mil, no final disso aqui, quando a gente acabar de pagar, o senhor vai levar 110 mil. Só que as pessoas às vezes não percebem que esse dinheiro que ele está pegando, está dando para a mão de um bandido que era para estar atrás das grades, só que não fica porque estelionato vai vir para aqui para lá de fora. Esse é o grande problema. Exatamente. Porque o estelionatário, ele comete esse tipo de crime, já ele está na rua. Por isso que ele faz isso, faz. A cadeia para ele não serve de nada. Tem que mudar a lei. Tem que mudar a lei. Para estelionato, realmente, a lei tem que ficar mais grave. E além da lei ficar mais grave, a gente também tem que ter... Aí o que hoje em dia é feito? Você, além de botar o estelionato, você tem a lavagem de dinheiro. Então você vê esses veículos aí, você tem também organização criminosa para ter uma pena um pouco maior e manter essa pessoa presa. Normalmente, nesses grupos, você acaba tendo esses outros crimes conexos ali que você consegue também imputar para essa pessoa ficar presa. Mas assim, é o que a gente sempre diz aqui, o pessoal de casa tem que entender. Não existe dinheiro fácil. Primeira coisa, dinheiro fácil. Se alguém tá propondo um valor que é muito acima do mercado, provavelmente é golpe. Provavelmente é golpe. Segundo, a gente vai falar, tem que procurar se essa empresa é autorizada pela CVM. Mas vamos ser honestos, assim, as pessoas não sabem ver como está na CVM. Então você procura no Google e o principal é o valor alto e dinheiro que vem fácil, pode suspeitar. Não existe dinheiro fácil, não existe dinheiro fácil. Então, assim, você tem já instituições que já são famosas, bancos que também já são grandes, e você já reduz o seu risco de cair num golpe desse. Porque você entrar em local desconhecido, principalmente empréstimo, depois você fica endividado pro resto da vida por conta de um 71 desse, né? Vou trazer para esse bate-papo com a gente aqui, agora 12:04, doutor Luiz Henrique Marques, delegado titular da 76DP. Doutor, primeiro, parabéns por essa operação que vocês fizeram hoje, muito importante, porque a gente sabe que o número de criminosos, de organização criminosa, que vem agindo aqui no Rio de Janeiro é muita. E vou te falar, tem uma montoeira de escritório na Barra da Tijuca, tu chega lá, o negócio é tudo bonitão e é para te dar uma pernada. Doutor, tem quanto tempo essa investigação, essa apuração de vocês? E essa organização criminosa pode ser ainda maior, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Torregosa, meu colega. É exatamente o que você falou aí, o Caio. Torregosa também. Não tem dinheiro fácil. Não tem lucro fácil. Essas promessas de lucro fácil acabam nisso aí, acabam em golpe. A operação foi desencadeada hoje, 6 meses de investigação, mas essas empresas já são antigas. Já tem, desde 2000... Esse grupo já vem criando empresas com a única e exclusiva finalidade de aplicar golpes no mercado. Empresa com uma roupagem de legalizada, com uma aparência de legalidade, mas na verdade foi criada apenas para aplicar golpes. E sabe como é que eles funcionam, doutor? Eles começam aqui, né? Trazem as vítimas, aplicam um golpe. Quando eles estão vendo que a corda já está no pescoço, eles desaparecem, somem, vão para outro local, abrem uma nova empresa com outro nome, com outros funcionários, para aplicarem os mesmos golpes. E as pessoas acabam sendo vítimas porque elas não percebem que esses golpes têm aquele estilo de pirâmide financeira, onde quem entra acaba se ferrando. E a empresa criada, geralmente em nome de laranjas. Essa última empresa investigada, a Imperial, foi colocada no nome de uma senhora, numa idosa, de 80 anos de idade, com sérios problemas de saúde. Aí eles pegam as informações da idosa, conseguiram em algum câmbio negro desse aí que pega as informações, pega a informação da idosa,
começa a trabalhar, monta a empresa, monta tudo. Começam a ganhar dinheiro em nome dela, sujam o nome dela com a empresa fraudulenta, não é? Eles tiram dinheiro dos terceiros, enquanto isso, os caras vão aproveitar, vão para Dubai, vão para tudo quanto é lugar com o dinheiro do povo. Doutor, como que as pessoas devem fazer caso acreditem que tenham sido vítimas de um golpe como esse? Qual o procedimento que essa pessoa pode tomar para evitar que não só ela, como outras pessoas não caiam em golpes desses bandidos aí? Caio, procurar a delegacia mais próxima da sua casa. Procurar 76DP se foi em Niterói, se foi no centro de Niterói. Só hoje, após a deflagração da operação, várias pessoas ligaram para a delegacia e vieram na delegacia fazer o registro de ocorrência que não tinham feito até então. E olha só, essas vítimas, a gente sabe que eles costumam atacar pessoas de um perfil específico. Quais eram aí essas pessoas que na apuração de vocês conseguiram perceber? Por exemplo, idosos, pensionistas. Qual era o perfil aí dessas vítimas que esse bando acabava agindo, doutor? Basicamente, aposentado e servidor público. De pessoas que têm possibilidade de utilização de crédito consignado. Aí você olha aí, ó. Carro apreendido. Volta as imagens na tela para mim, por favor, para eu continuar falando, ó. Vários veículos apreendidos, veículos que são caros para que você possa comprar. Eu não posso afirmar que tenham sido comprados com dinheiro fruto daquilo dali, mas se estão envolvidos nessa situação, com certeza deve ter sido. Casa bonita, piscina, enquanto o senhorzinho e a senhorinha estão lá, às vezes não tem nem arroz para comprar, porque eles roubam o dinheiro do povo todo, deixam a montoeira de dívidas e na hora H, esse pensionista não tem como provar que não foi ele que fez ou que ele foi enganado e ele acaba tendo que pagar tudo isso, não é isso, doutor? Acaba pagando pelos dois empréstimos. Pelo empréstimo que ele contraiu e pelo outro que contraíram para ele. Todo esse material apreendido, claro, está em poder da delegacia, vai ser encaminhado para a justiça, né? Para que, caso vá a leilão, possa pegar esse dinheiro e pelo menos ressarcir parte aí dessas pessoas que foram vítimas. Do jeito que está, não dá. Doutor, parabéns para o senhor, para toda a sua equipe aí da 76DP. Parabéns, continue investigando que com certeza aí em Niterói ainda tem grupinhos como esse agindo. E tem que botar atrás das grades. Parabéns para o senhor, uma boa tarde, tá bom? Obrigado, Caio. Obrigado, Reguasa. Grande abraço e boa tarde para todos. 1h09, gente. Foi por um triz. Policial militar que trafegava de moto com câmera no capacete grava tentativa de assalto contra ele na Baixada Fluminense. Ele reagiu e tiros foram disparados. Pelo menos um assaltante foi baleado. A reportagem é dele, Fabiano Martinez. Vamos ver. Os criminosos chegam em uma moto e ordenam que o policial encoste. A vítima para e com as mãos para o alto se afasta da moto dele. E logo em seguida saca a arma e atira várias vezes. São pelo menos 15 disparos. A imagem é impressionante. Mas parece cenas de videogame. O assalto aconteceu em Nilópolis, na Baixada Fluminense, neste domingo. O assalto foi gravado por esta câmera, acoplada ao capacete do policial militar. O alvo dos bandidos era esta moto de alta cilindrada. O roubo de motocicletas hoje é um dos crimes mais comuns do Rio de Janeiro. Leva a pânico aos motoristas. Sem se identificar, o policial contou todos os detalhes da ação. Ele já tinha me mostrado a arma, se vocês verem na filmagem, ele já vem buzinando a moto, né, para chamar minha atenção, para olhar para ele, para poder me mostrar que o garupa dele estava armado. Nesse momento que ele buzinou, que eu olhei, ele já me mostrava, falou, vem, 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 vem. Falei, não, tranquilo, perdi, vou parar mais à frente aqui. Aí eu peguei, dei uma freada rápida, né, quando eu dei uma freada rápida, vocês podem perceber na imagem que ele passa direto e aquilo dali para mim foi a deixa. Os dois bandidos que participaram do assalto ficaram feridos, mas mesmo assim conseguiram escapar. Um deles foi localizado no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, na zona oeste da cidade. Aliviado, o PM diz ter certeza de que, se fosse identificado, teria sido executado pelos criminosos.
A gente não deixa de ser policial na folga, a gente é policial 24 horas. Eu tinha que reagir porque se ele se aproxima e me revista, ele achar minha arma, falar com a polícia, me dá um tiro, montar na minha moto e ir embora. Se eles descobrem que esse agente da lei, que era policial ali, com certeza ele teria sido assassinado a tiros naquele local. Esses bandidos vão ali, daquele crime de oportunidade, tentando levar a moto e, claro, não achavam, não sabiam que era um policial. Mas é o tipo de crime que vem acontecendo com certeza em vários bairros aqui no Rio de Janeiro. A polícia tem tentado agir, mas é difícil, ó. Eles chegam ali, já anuncia que o de trás está armado, manda o cara parar e com a presteza dele, por ser policial, ele chega ali, vou parar, saca a arma e parte pra cima dos bandidos. Pelo Fabiano falou ali, o Fabiano todo se querendo na moto, mas daqui a pouquinho eu vou mexer com ele. Se o cara não... Olha que imagem boa, ó. Ele atirando ali, tentando salvar a própria vida, atirando contra os criminosos que também estavam armados. Se ele não faz isso, Carregosa, seria mais um policial morto no Rio de Janeiro. Exatamente. Primeiro o Fabiano fez de tudo para gravar andando de moto, né? A gente percebeu isso. Não precisa ver. A gente vai mexer com ele. Agora, a segunda coisa, realmente, o policial foi perfeito. Você viu que, na verdade... Olha a cara do idiota ali. Olha a cara. Olha a cara do idiota, como já dizia o doutor Carregosa. Vou te falar. Não, a ação do policial, ele teve uma frieza, assim, porque, policial é treinado, mas nesse tipo de situação não existe treinamento que você consiga lidar realmente, porque você lida com o fator surpresa. E ele teve uma frieza de qual foi? Dele conseguir frear antes e fazer esse espaço entre o criminoso e ele aumentar muito. Ou seja, deu espaço para ele conseguir uma distância, entre aspas, maior, para ele conseguir efetuar os disparos e pegar os criminosos de surpresa. Ele está de parabéns, ele fez a atuação correta, ele tinha que reagir realmente a esse tipo de situação e ele conseguiu ter uma frieza de agir conforme, ou seja, ele se antecipar ao criminoso, que num tipo de roubo isso é raro, porque você já é pego de surpresa. Então ele conseguiu frear, você vê que ele consegue uma distância do criminoso, ele vai para trás, ou seja, ele aumenta ainda essa distância, né? Você vê que tem um poste também ali entre ele e o criminoso para justamente se abrigar. Então ele fez realmente assim, ele teve a conduta correta, ele reagiu bem. Então ele conseguiu fazer uma situação que é rara, ter a frieza e, além disso, convergir os fatores para ele conseguir ter uma reação efetiva e boa contra os criminosos. Deixa eu trazer para esse bate-papo com a gente aqui, ele, o Fabiano Martinez, mais conhecido como Fabiano Motociclista, tirando a sua esposa, mandou um Twitter para mim aqui, e o seu filho, que o bicho vai pegar em casa, que desde quando tu sabe andar de moto? Boa tarde para você, Fabiano. Quais são as últimas informações que você traz pra gente aí do Hospital Albert Schweitzer em Realengo, querido? Boa tarde. Ô Caio, muito boa tarde. Quero primeiro dizer para vocês que eu já tive meus tempos de motociclista, né? Já tive moto, alguns acidentes também, claro, mas hoje estou são e salvo, né? Já parei de andar de moto, Dona Bárbara pode ficar tranquila. Olha só, Caio, um dos bandidos que foi baleado nessa ação está aqui internado no Hospital Albert Schweitzer. Ele que levou 2 tiros, um na altura das nádegas, né, e saiu no abdômen, e o outro na perna. Não corre risco de morrer, segundo a unidade. Eu conversei com esse policial, ele demonstrou justamente o que o Carregosa e vocês estavam falando aí, frieza e preparo. Ele fez exatamente, ele já tinha notado que os bandidos estavam na perseguição, né? Ele fez várias manobras que confirmaram isso. Ele disse que entrava em algumas ruas e saía por outras para ver se os bandidos iam continuar seguindo. Isso é o que os bandidos fizeram. Então, quando ele viu que não tinha mais jeito, né? Ele fez aquilo que aparece nas imagens. Ele para bruscamente a moto já para os bandidos ficarem uma certa distância dele. Ele sai com as mãos para o alto, né, em sinal de rendição, volta e, quando se sente seguro, retira a arma e atira nos bandidos. Ele falou que foram pelo menos 15 disparos e disse que também outro policial que estava ali próximo, também a paisana, né, em seu dia de folga, também atirou pelo menos mais 15 disparos. Tanto o garupa quanto o piloto da moto ficaram feridos. Esse piloto teria sido atendido numa comunidade, numa comunidade do Complexo do Chapadão. A polícia, inclusive, está de posse de um print de uma conversa entre traficantes, em que os bandidos pedem ajuda para essa pessoa. Eles pedem para chamar uma mulher da comunidade. A gente não vai divulgar o nome, porque muitas das vezes essas pessoas são obrigadas a socorrer bandidos, né? Então a gente vai preservar o nome dessa pessoa.
pessoa. E disse que ela foi chamada porque ela poderia dar o atendimento necessário que o bandido precisava. Esse segundo bandido ainda não foi identificado. É claro que a polícia já trabalha para fazer essa identificação e posteriormente poder prender esse criminoso junto com esse outro que está aqui também em custódia, está internado no Hospital Albert Schweitzer, aqui em Realengo, mas já está em custódia da polícia, Caio Alex. Vai o conselho pro pessoal aí, onde esse cara foi pra comunidade, é melhor pegar, mandar entregar ele, entregar pra polícia, pra ele ser levado pra delegacia, senão daqui a pouco, irmão, vai estar tampado de polícia aí pra ir atrás dele. E o bicho vai pegar na comunidade. Então melhor entregar ele. E sabe o que eu queria? Sabe o outro que tomou o tiro na região glútea ali? Você imagina ele saindo, que ele tá preso sob custódia, a mãe dele, com certeza deve ser uma pessoa decente, chegar com um chinelo e ela vir só dando aquela lapada nele, que ele é maior de idade, pode tomar uma lapada, né? Catapraft. Por que você fez isso, garoto? Pra dar um corretivo, porque se não apanhou quando criança, apanha agora. Né? Porque criança não pode bater. Mas no adulto fazendo isso, tirando a vida dos outros, é um absurdo. Fabiano Martinez tem mais informações pra gente. Oi, Fabiano, fala aí, querido. O policial, né, que participou, que foi a vítima desse assalto, ele contou pra gente que já tem informações de que os donos do morro lá, da comunidade do Complexo da Chapadão, já vão cobrar esse vacilo aí dos criminosos, porque eles não querem justamente essa atenção lá pra região, né? Eles não permitem que façam esse tipo de roubo, roubo de motos, roubo de carros, roubo de transeuntes. Então vão cobrar desses criminosos, né? E a cobrança deles a gente sabe que é muito pior do que a da justiça, né, Caio? Com certeza. E lá no Chapadão é carga, que o pessoal gosta lá. Aí, atenção, pessoal do Chapadão. Manda esse cara descer e entregue na delegacia aí, gente. Não dá, não. Vai levar a policiada toda pra aí. Já tá o pessoal sabendo. 9º Batalhão, 16º todo mundo em peso daqui a pouco lá. Porque o cara atirou contra o agente da lei. As imagens estão ali naquele crime de oportunidade, tentando roubar a motocicleta, né, do policial militar que estava seguindo pela região, podendo, claro, graças a Deus não aconteceu, Carregosa, mas podia ser mais uma vítima dessa violência de bandidos que vêm para a pista para se aproveitarem de pessoas que estão passando, indo para o trabalho e tudo mais. Por isso que muitas das vezes a gente vê ali, olha o que aconteceu com aquela pessoa, é esse tipo de bandido mequetrefe que tem que estar atrás das grades. Vamos lá, assim, na verdade o criminoso ele não gosta que o caso ganhe repercussão na área dele, né? Mas ele autoriza. Então vamos lá, Chapadão é uma mancha criminal de roubo no Rio de Janeiro. Agora, você vê como o Rio de Janeiro é um lugar maluco, né? Tá tendo tiro, o policial diz que deu 15 disparos, o outro que também estaria ali deu 15 disparos, aí no meio do pipoco, repara só, aparece a galera que tá ali na loja, começa o tiroteio, a galera sai pra rua pra ver. Ou seja, virou... Repara só a imagem, mais adiante, quando começa o tiroteio, o Rio de Janeiro é tão louco que a galera vai pro meio do tiro, repara só, vai começar a ter a cena aí. Logo no final, o motoqueiro vem, aí tá tendo essa loja ali, Tá vendo a loja ali? A loja ali, vai começar o tiroteio. O que em vez da pessoa se esconder no Rio de Janeiro, o que a pessoa faz? Vai pro meio da confusão. Eu vou querer, minha família faria a mesma coisa. Agora olha. O pessoal vem tudo na rua pra ver o que tá acontecendo, filho. Pra depois no grupo da família falar, tu viu? O cara deu tiro. Agora vai ver a galera toda indo pra... Bala voando e o carioca faz o quê? Vai ser espectadora. Tia Naína já saiu com a cerveja. Tia Naína é a mãe do Borracha. Apareceu a galera? A galera, Já iam sair aqui, iam sair aqui com a cervejinha na mão, falou assim, aqui dali é tiro, gente, bala comendo, voando, aqui dali é tiro. Ô, garoto, pega aí o milho cozido pra mim e mais uma cerveja. Eu acho que até um ali pode ser o outro policial, mas... Não é só ele que aparece ali do lado de fora pra ver o tiroteio, não. Tem outro. Deixa eu acalmar os nossos ânimos. Galera, me dá a imagem lá de fora, porque hoje o dia tá quente, hein, gente? Imagem na tela, lá ao fundo. O Bom Dia do Pão de Açúcar é maravilhoso. Olha só, gente, meio-dia 21, uma briga que acaba em confusão e morte. Um jovem de 17 anos morre, outro fica ferido após tiros serem disparados em uma festa em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Um PM, que foi o autor dos disparos, foi preso em flagrante. A reportagem é dela, a esposa do Naruito, Renata Igrejas, na tela. Ele acabou com a vida do meu filho. E ele não merecia, sabe? Meu filho não era de briga. Ele era trabalhador. Andrei Conceição dos Santos, de 17 anos, entregava pães em Santa Cruz para ajudar a mãe. Bom dia ao povo. Andrei era um jovem extrovertido que gostava de gravar vídeos nas redes sociais. Nesse aqui, ele aparece dançando com a irmã.
Nesse outro, ele se diverte com os amigos. A covardia superando. Neste fim de semana, o jovem foi a uma festa com os amigos neste salão e não voltou para casa. Segundo testemunhas, uma confusão começou durante a festa. Andrei e os amigos tentaram apartar a briga quando o policial militar João Paulo Pereira da Costa entrou e atirou. Lucas de Oliveira Valles, de 19 anos, também foi baleado e está internado em estado grave no Hospital Municipal Pedro II. O PM é lotado no batalhão de Angra dos Reis. Ele foi preso em flagrante e segue detido em uma unidade prisional militar. A Delegacia de Homicídios da capital investiga o caso. Em depoimento, o policial contou que foi até o local para socorrer um amigo. O PM afirmou que, ao se identificar no salão de festas, tentaram tomar a arma dele. Foi quando o cabo deu um tiro de advertência. O policial militar afirmou ainda que a arma apresentou problemas e, em seguida, disparou sozinha. A mãe de Andrei conta outra versão. Ele chegou aqui para mim e falou que o som da festa parou 2 vezes, aí foram chamar o dono do salão da festa. Nisso o dono do salão chegou, mas chegou com esse policial. Nisso o dono pegou, ele falou que não sabe de onde surgiu a arma, que o dono pegou a arma, botou em cima do balcão. Aí o tiro pegou nesse amigo de Andrei, aí Andrei pegou, teve uma luta corporal lá com esse policial, para poder tirar a arma da mão dele, para ele não fazer mais coisa pior. Aí ele pegou, nisso ele pegou a arma, deu um tiro na mão do meu filho e deu um tiro na barriga do meu filho. Aí ele pegou e falou: tia, na hora eu não vi onde pegou o tiro em Andrei, porque era muito sangue, eu só vi na hora que Andrei olhou para mim e ficou assim, parado me olhando. Andrei será enterrado hoje, às 2h30 da tarde, no cemitério de Santa Cruz. Eu quero justiça. Eu quero justiça porque aquilo ali foi uma festa de adolescente e os amigos de Andrei, eles fizeram um grupo para fazer essa festa e ele não era para ter entrado lá, sem ser convidado, ainda mais armado, numa festa que ele não foi convidado. Eu quero justiça. Tem que ter justiça para esse caso. Era uma festa de adolescentes, tinha que ter pelo menos alguém adulto ali para tentar entender o que estava acontecendo. E por que o dono do salão foi lá levando um policial armado? Quem é esse policial? Qual a ligação dele justamente na Zona Oeste, que a gente sabe o que acontece na Zona Oeste do Rio de Janeiro e por que esse agente foi para lá armado? Até porque as informações que nós temos é que ele chegou lá, parou, deu um tiro de advertência e em depoimento disse que a arma disparou. Disparou atingindo os jovens? Eu vou ao hospital falar com a repórter Renata Igrejas, que vai trazer mais detalhes e mais informações para a gente. Renata, minha amiga, boa tarde. É uma justificativa que não dá pra gente entender, Renata. Sabe? Não dá pra gente entender por que foi pra lá armado e na hora H saiu um jovem morto do local. Não dá pra entender. Boa tarde pra você, minha amiga. Exatamente, Caio. Muito boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está ligado aqui no SBT Rio. Pois é, são muitas inconsistências, né? Como a gente costuma dizer, a história está muito mal contada. Bom, o Andrei e o Lucas, depois que foram baleados, foram trazidos aqui para o Hospital Municipal Pedro II em Santa Cruz. O Andrei, como a gente viu a mãe dele reportando aí, né? Ele foi atingido por 2 tiros, um na mão, o outro no tórax, não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no hospital. Já o Lucas de Oliveira Valles, de 19 anos, foi atingido em um dos pulmões, já passou por cirurgia e segue internado aqui na unidade, Caio. E segundo o último boletim médico, o estado de saúde dele é grave. A gente também recebeu a informação ali próximo ao salão, ali as redondezas de onde aconteceu esse caso, de que uma terceira pessoa, um terceiro jovem, também chegou a ser baleado, mas não foi grave. Ele foi atingido por estilhaços no pé, a gente não tem a identificação dele e também não sabe o estado de saúde, se ele foi levado para algum hospital. Então foram 3 jovens baleados. E é justamente essa questão. A gente não conseguiu contato com o dono do salão de festas. Por que ele foi resolver uma reclamação? Ah, o aparelho de som deu problema. Os meninos chamaram o dono, tipo, vem aqui para ver essa situação com a gente. Quando ele chegou lá, segundo a Cristiane, a mãe do Andrei, ele já chegou lá com um policial militar que mora aqui em Sepetiba.
Santa Cruz, armado. Ele não estava fardado, tá, Caio? Só para deixar isso bem claro. Ele é lotado, então, no batalhão de Angra dos Reis, que fica no sul do estado, mas entrou numa festa de adolescentes armado. O que a gente sabe é que a Delegacia de Homicídios da capital está investigando esse caso, mas até o momento a gente ainda não tem informações sobre essa investigação. Por exemplo, câmeras de segurança. Havia câmeras de segurança funcionando, instaladas ali nesse salão de festas, que possam aí ajudar a elucidar essa questão, se o policial atirou primeiro. A mãe conta que o policial colocou uma das armas, ele estava com 2 armas, tá? 2 pistolas. Ele teria colocado uma arma em cima do balcão, onde ficava ali a churrasqueira, os meninos se divertindo, é um local que tem churrasqueira, a piscina. Ele teria colocado uma das armas em cima do balcão e aí anunciado que era um policial militar. Foi quando essa confusão, então, teria começado, segundo testemunhas, contaram aí as mães dos meninos. A gente ainda não tem essa resposta, não conseguiu um contato com o dono desse salão para saber por que levar um policial armado para resolver uma questão de som. Tem muitas perguntas e 0 respostas, Caio. Muitas perguntas, 0 respostas. Sabe por quê? Porque nessa hora dá para se entender esse tipo de ligação criminosa que essas pessoas têm. Quem é esse policial? Por que ele estava com 2 armas? Que armas são essas? Por que ele foi para lá para intimidar essas pessoas? Sacou uma arma e disse que o outro armamento disparou ali dentro. Essas perguntas têm que ser respondidas. Tem que ser. A gente sabe que a Zona Oeste do Rio de Janeiro é dominada por grupo paramilitar. O tipo de atitude deste policial é uma atitude estranha, que tem que ser apurada. Quais são as ligações? Não dá. Por quê? Fica uma mãe que está sofrendo porque o filho morreu, vai ser enterrado hoje 2 horas da tarde, um outro garoto que está lutando pela vida. Com um tiro no pulmão, o estado dele é gravíssimo. Nessa hora, Carregosa, tem que tentar saber tudo o que aconteceu. Porque não foi a polícia militar que esteve lá não, tá, gente? Foi um criminoso se dizendo da corporação que atirou alguém. Porque eu não posso sujar o nome da polícia militar por causa do erro de um. Do erro de um que se diz policial e comete um erro como aquele, Carregosa. Não dá. Exatamente, sim. Arma no coldre não faz disparo. Ou seja, se Não teve faz. Disparo, é porque a arma estava sendo manuseada. E se, porventura, teve um disparo acidental, que hoje em dia, dependendo do armamento, não dá disparo acidental. Então vamos lá. A segunda coisa, eu nem acho necessariamente que pode ter envolvimento de crime organizado, não. Sabe o que isso pode ser? Aquelas confusões que aí você chega assim, você aluga um lugar, tá dando uma confusão, aí você chega assim, ô Carregosa, tu que é polícia, vem comigo aqui pra gente dar um susto no pessoal. E a coisa saiu do controle. Ou seja, o policial, e aí novamente, o policial tem que ter postura de policial. Ele tem que saber agir como policial. Se está tendo algum problema ali, se o cara que aluga o lugar está tendo problema, ele pega o telefone e diz com 90. Não vai chamar o amigo policial dele. Porque o policial, na hora que ele está fazendo isso, ele está exercendo uma atividade clandestina de segurança do local armado e se valendo da instituição. Eu ia te falar isso Então, agora. exatamente isso que tem que acontecer. Então, eu, nesse tipo de situação, eu sou muito mão pesada e não tenho pena, não. O policial já estava totalmente errado ali, se fazendo da condição de policial. Ou seja, a arma é uma situação que é o seguinte, quem tem arma tem que saber do ônus e da responsabilidade que tem arma. A arma é na cintura, no coldre. Você só tira na situação que foi do policial da matéria passada. Que ele estava sendo assaltado, ele tinha que sacar a arma, senão ele ia morrer. Então, é uma situação. Briga, para tirar a arma, não é qualquer briga que você pode sacar, porque no momento é a mesma lógica da Rússia e Ucrânia. O que acontece? No momento que a Rússia pode ter todos os motivos para alegar. No momento que a Rússia invade a Ucrânia, ela perde a razão. Ou seja, quem está armado, no momento que também saca a arma, ele provavelmente vai perder a razão. Até se o outro lado não estiver armado. Então, isso que tem que entender. Ele está arcando, está preso e vai responder para mim, DH fez certo, tem que responder mesmo, tem que responder para homicídio. E outra coisa, se a dinâmica for que nem está sendo dito aí. O cara né? já foi para lá com 2 armamentos. 2. É para intimidar, é para provar o quê? Entendeu? É aquele problema que a gente tem cultural aqui no Brasil, que acha que polícia é trem fantasma, que acha que polícia serve para assustar. Então, muita gente procura delegacia e batalhão para querer dar susto em alguém. Ou seja, policial pode ser horroroso, mas a função dele não é assustar ninguém. Agora, e às vezes você tem isso fora da atividade de serviço, ou seja, que é isso, o cara chega assim, ó, o fulano ali tá arrumando problema, vem comigo aqui para tu dar um susto nele. Aí o idiota vai lá, a situação sai do controle, agora, bem feita, respondendo para homicídio doloso. E fazendo algo que não é para ele fazer. Ele é agente da lei quando estiver trabalhando. Quando não está, liga pro 90, chama o agente policial, porque eu não posso fazer esse tipo de coisa. Eu vou voltar lá ao hospital,
Municipal Pedro II, onde está a repórter Renata Igrejas. Renata, quais são os outros detalhes que você traz para a gente ainda a respeito desse caso, minha amiga? Pois é, Caio, havia dezenas de jovens ali nesse churrasco, né? Eu estava conversando, a nossa equipe esteve na casa da Cristiane, a mãe do Andrei, hoje de manhã, e ela disse que eles são muito festeiros, são jovens, são rapazes ali de 17, 18, 19 anos, e eles gostam muito de marcar um futebol, né? Um churrasco com piscina, estavam fazendo uma festa ali, na verdade, para encerrar esse período agora do carnaval, porque a maioria ia voltar às aulas hoje. O Andrei, inclusive, completaria 18 anos no dia 13 de maio. E já estava com a documentação toda pronta, já toda preparada, porque o irmão dele, mais velho, já faria a inscrição dele para o Exército. O Andrei, ele queria se alistar ao Exército Brasileiro, era uma vontade que ele tinha. Ele estava trabalhando ali provisoriamente, fazendo a entrega de pão para ajudar a mãe, dando essa força em casa, mas ele já estava com planos ali de voltar a estudar ou então se alistar para o Exército. Então ele faria 18 anos, agora no dia 13 de maio, e estava ali comemorando com os amigos, como o Carregosa explicou. Foi uma chegada muito desproporcional, né? Quando o próprio policial, o João Paulo, em depoimento, disse na delegacia de homicídios que havia ido, entre aspas, socorrer um amigo, ele estava ali junto com o dono do salão de festas, justamente para... armado com 2 pistolas para resolver uma questão de som. O som deu problema 2 vezes, os meninos ligaram para o dono do salão reclamando, pedindo para que ele fosse ao local resolver uma questão de som, aparelho de som. E ele chega então com um policial militar, sem farda, mas com as 2 pistolas, e termina então o churrasco dos meninos dessa forma trágica. O Andrei vai ser enterrado no cemitério aqui de Santa Cruz daqui a pouco, às 2h30 da tarde, e o Lucas está aqui internado em estado gravíssimo, porque teve perfuração em um dos pulmões. Caio, é uma situação realmente muito desproporcional para uma festa de adolescentes terminar dessa forma. É o mínimo que a gente pode dizer. É um socorro barra morte, né? Que o cara diz que vai socorrer alguém. Quem precisava de ajuda naquele momento eram os jovens que queriam ter um som decente porque pagaram para estar ali. Você percebeu que o menino trabalhava ajudando a mãe, entregando pão. Então, às vezes, eu fui da Zona Oeste, gente. Eu fui da Zona Oeste. Eu e os meus amigos, a gente juntava, cada um levava um negócio, a tia fazia o pão com não sei o quê, enganando que era uma salsicha ali, aí pão com ovo, o negócio, vamos fazer festa. Botava um som altão, até a tia do lado, baixa o som aí. Mas nenhuma tia do lado chegava lá com uma arma ou uma faca. Agora, sabe o que eu queria ver? Esse cara tão brabo e combater o crime organizado, a bandidagem que vem cheio de fuzil. Nessa hora, se abaixa. Não faz isso. Contra jovens inocentes, faz isso, uma atitude como essa. Aí é um absurdo, Carregosa. Não dá para se entender, não dá. Não dá. O agente da lei, ele pode até defender a própria vida dele caso ele esteja correndo risco para ser assaltado, alguma coisa assim. Agora o cara tá andando com 2 armas. Chega lá, atenção, ó. Bum! Bateu a arma em cima do treco lá. Cheguei aqui para botar ordem, sai atirando todo mundo. Aí tá errado. Exatamente. Sim, a gente não tem, obviamente, o detalhe de como foi essa dinâmica e até, eventualmente, a versão dele. Mas pelo que está narrando, a gente sabe. Até porque você vai ter vários jovens ali narrando a história também que estavam ali na festa. Então, para o policial, piora muito a situação dele, né? Aliás, não é policial, né? Uma pessoa que faz isso não é policial. E aí a minha opinião é exatamente essa. Eu acho que o dono da festa já viu que ia dar uma confusão e tudo mais, deve ter chamado um amigo dele, polícia, para ir lá para ter a função, como falei, de trem fantasma, do policial ir lá achando que vai assustar. E a coisa saiu do controle. Tá errado? Tá completamente errado o policial. Se for realmente isso, merecidamente responder por homicídio doloso e ficar preso, merecidamente. Porque o que acontece? As pessoas têm que entender, principalmente o policial, uma coisa que eu falo, tem que ter postura. Tem que ter postura, tem que saber da responsabilidade que é você ter uma arma e agir com uma arma. E principalmente usar o nome da instituição. Porque o policial faz isso na folga, mas ele mancha a instituição dele. Ele mancha a polícia. No caso como esse, pode ser homicídio doloso quando há intenção de matar? Pode, está assumindo o resultado. Com certeza pode. E se ele já está preso, pelo que narrou a matéria, provavelmente o delegado entendeu como homicídio doloso. Eu acho que muito provavelmente, se a dinâmica for provada, que é isso que está sendo narrado, porque obviamente a gente comenta aqui sem ter os detalhes da investigação. Se for, ele vai responder por homicídio doloso, já gera expulsão também dele da corporação, porque não é uma atitude compatível ao exercício da função policial, e a gente tem que entender isso no Brasil. As pessoas têm que ter postura quando estão no exercício da função e em razão da função, ou seja, que no momento que ele está indo com uma arma ali, ele está botando a banca que ele é policial.
Então ele tem que saber das responsabilidades. Então não é passar a mão na cabeça, ou seja, ele não podia estar ali, as coisas não se resolvem. Se a coisa está virando confusão, existe 190 para ser ligado para justamente a Polícia Militar fardada, dentro do exercício da função, resolver a questão. Não é achar que só porque tem uma carteira distintiva vai entrar como trem fantasma, vai pegar o telefonema do amigo lá para entrar para dar susto. Porque aí, depois que acontece também essa M, vai acabar respondendo por isso. E só lembrando que o dono do salão também vai ser responsabilizado porque chamou o policial e acabou, causando a morte desse jovem aí. 12h37. Olha só, gente. Flagrante de assalto no Terreirão. Imagens na tela. O homem foi rendido quando chegava no carro dele, tá? O bandido fez a limpa mesmo. Pouco depois, chega um outro criminoso de moto. Eles fogem. Olha, no momento que o cara chega de moto ali, o cara tá fazendo a limpa ali, daqui a pouquinho eles fogem do local. A polícia tenta identificar os criminosos. Eles estão nessa motocicleta aí, uma moto que corre muito, param do lado do carro da vítima ali, ó. No momento que o cara tá levando tudo da vítima ali, roubando um carrão de luxo, custa muito dinheiro, mais de 400 mil. Falou, é esse o carro que eu vou atacar. Para, senta na garupa do cara e vai embora. Só que a polícia está investigando os dois ali. Um deles está com o capacete, o que dificultaria o trabalho da polícia. Só que hoje, DH, essas delegacias especializadas, têm outros métodos para poder identificar. E claro que imagens de câmera de segurança também podem ajudar na identificação desses criminosos. É aquilo que a gente fala, Carregosa? Crime de oportunidade. Aproveitaram ali o cara abrindo a porta e foram para cima. Exatamente. Roubo é crime de oportunidade e é um problema sério porque é um crime de oportunidade que tem um risco social gigantesco. Ou seja, um criminoso armado procurando alguém para ser vítima coloca em risco não só a vítima em si, mas todo mundo ao redor, porque pode virar um tiroteio e qualquer coisa, um roubo pode virar um latrocínio, que é um roubo seguido de morte. E aqui no Rio de Janeiro não faltam casos que a gente já viu que isso aconteceu. Então é muito importante você atuar. Como você diminui isso? São várias frentes. Você tem que ter realmente investigação. O crime de roubo não é um crime tão fácil de resolver. É um crime que demanda tempo, é um crime que demanda energia. Não é como a galera acha que vou chegar e vou resolver. Então você tem que ter técnica para resolver. Então isso é importante, você resolver os crimes para primeiro mostrar que não está acontecendo impunidade. Agora, não adianta eu prender o cara e daqui 2 anos ele está na rua praticando roubo de novo. Então isso daí também é a segunda coisa que tem que acontecer, que é o quê? Você tem uma política de tolerância zero a crimes violentos. Ou seja, o sujeito que quer cometer esse roubo, ele vai ser preso, mas aí ele não vai sair tão cedo. Ele vai ficar lá, vão jogar a chave fora e ele vai ficar, porque aí ele não vai estar daqui 2, 3 anos na rua novamente praticando roubo. Esse é o problema, ele com a arma na mão ali, no momento que ele consegue fugir. 12h39, me dá a imagem lá de fora, gente. Eu queria saber se eu posso... o Cristo Redentor. Vou te falar, hein? A imagem ali do Cristo é maravilhosa. 12h40, olha só, gente, eu quero poder andar sem máscara dentro do local de trabalho. Será que isso vai lá poder, gente? O uso de máscaras aqui no Rio vai deixar de ser obrigatório mesmo em locais fechados. A decisão foi tomada agora há pouco pela Prefeitura do Rio. Quem traz mais informações pra gente é ele, que sabe andar de moto. E será que vai poder andar sem máscara, Fabiano Martinez? Fabiano, fala pra gente, como é que vai funcionar isso? Já a partir de hoje, a partir de amanhã, como é que funciona? Vai poder não, Caio, já pode. A decisão já foi publicada no Diário Oficial, numa edição extra do Diário Oficial, ainda há pouco, né? Essa decisão que foi tomada no final da manhã desta segunda-feira, depois de uma reunião entre o prefeito Eduardo Paes, o secretário municipal de saúde Eduardo Sorães e o Comitê Científico do Rio, né? O governo do estado autorizou e depois dessa reunião entre as autoridades sanitárias, o prefeito Eduardo Paes decidiu então abolir o uso da máscara, tanto no local externo quanto interno, ou seja, está todo mundo liberado de usar a máscara. Já o passaporte vacinal vai ser mantido, ainda vai ser cobrado até o final de março, pelo menos. O Eduardo Sorães, que é o secretário municipal de saúde, falou com a gente vai ouvir agora. É importante enfatizar que a gente ainda recomenda que as pessoas que tenham imunossupressão ou que tenham algum tipo de comorbidade grave ou que não se vacinaram, continuem utilizando máscara. Então, nossa recomendação aos não vacinados e às pessoas com imunossupressão é que continuem utilizando máscara. Só lembrando que o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro é Daniel Sorães. Tá? Então ele falou sobre a decisão aí de liberar a obrigatoriedade do uso de máscaras. Isso é muito importante nesse momento, mas a gente sabe que algumas empresas, elas também podem
utilizar o método dela, né, a determinação dela dentro da empresa. Então, por exemplo, ainda hoje nós aqui do SBT nas ruas, você percebe que mesmo em local aberto, a gente tem gravado as passagens, que é quando o repórter aparece de máscara. É uma orientação do setor de saúde aqui do SBT. Algumas outras empresas não, outros colegas de outras emissoras já estão gravando sem máscaras em locais abertos. Claro que a gente, por mais que a gente saiba que a curva de infecção aí da Covid está descendo, isso é importante. 99% das pessoas já tomaram a primeira dose no município do Rio de Janeiro, isso é importante. Mais de 53% tomaram a segunda dose, também poderia estar um número maior, mas é importante. E muitos já tomaram a terceira dose, como eu já tomei. Só que a gente também tem que lembrar de se curtir, a gente curtiu o carnaval e vai ter desfile em abril, só que com segurança. E tem pessoas que têm doenças crônicas. E por isso a gente precisa também se preocupar com elas. Por exemplo, eu não vou sair curtir o carnaval, vou lá para Cátia Naina, que tem 82 anos, tio Lilinho com 85, chegou lá lavado da Covid e vou levar para ele. Está errado. Então eu tenho que primeiro me preocupar com a minha família, me preocupar com a família do outro, para evitar que isso aconteça. Eu falo isso muito para minha mãe. Minha mãe, vou andar na rua, garota, põe a máscara, garota. Não vai não, vai ver teu namorado não, garota. Manda ele esperar, gente. Por quê? A gente brinca, mas eu falando sério. Porque isso não pode acontecer, principalmente para quem tem problema de pressão, problema respiratório, né? São muitas as pessoas que têm esses problemas e por isso a gente tem que se preocupar com elas. Claro que a gente está vendo aí que o Ômicron parou de infectar as pessoas daquela forma avassaladora que estava, só que a gente está vendo muita gente internada? Não está vendo. Só que a gente precisa se preocupar. É num momento como esse que a gente manda um recado, fala, é interessante. Eu queria estar na redação aqui do SBT, podendo conversar com as pessoas sem máscara. Só que a gente também se preocupa. Hoje, por exemplo, segunda-feira, os apresentadores, né? Eu estou aqui substituindo a Beli, então eu e o pessoal do estúdio, todos nós fomos testados mais uma vez. Passamos o final de semana em casa, vamos testar todo mundo. É uma preocupação da empresa, porque isso é importante. A gente não pode deixar de qualquer maneira, porque no momento que você descuida, a doença pode voltar a matar muita gente novamente, e isso preocupa e muito. Não adianta. Não adianta deixar do jeito que está. Ah, faz o que bem... Não. Com atenção. Até mesmo na rua, quando eu saio do meu carro, venho para cá, eu tiro a máscara, venho cheio de peso, com roupa e tal. Quando vamos entrar no prédio, colocamos a máscara. Todo mundo preocupado. Se estamos em um local que tem muita gente próxima, a orientação do SBT, todo mundo de máscara. E eu falo isso para os meus filhos, principalmente para o Caio, na empresa que ele trabalha, que tem muita gente para tomar cuidado, com a minha irmã, que é advogada e está sempre lidando com muita gente, o pessoal da delegacia, né, Carregosa? Porque na delegacia atende-se muitas pessoas, então nessa hora você tem que ter o cuidado. Por mais que nesse momento vai ter liberação de máscaras. O Estado deu alguma recomendação, por exemplo, nas delegacias, caso a máscara caísse nesse momento? De repente todo mundo vai poder estar sem máscara? Tem alguma a orientação que a gente tem é o bom senso hoje em dia, né? Principalmente. Quem está lidando direto com o público fica usando máscara, né? O tempo todo, inclusive o público também, né? É aquele tal negócio, depois de 2 anos, a gente já usou máscara há tanto tempo, já gastei uma grana em máscara que eu vou continuar usando, né? Até porque, graças a essa doença aí maldita, agora eu vou ter que começar a dormir com uma máscara de gás na cara, porque eu ganhei a apneia do sono, e meu maior pesadelo aconteceu, que graças a isso também eu tô com o quê? Queda de cabelo, né? Queda de sequela. Pô, você tá com queda de cabelo? Ou seja, meu maior pesadelo. Ou seja, tu acha que eu vou continuar usando máscara? Com certeza. Se você com essa cabeleira toda tá com queda de cabelo, imagina o Quirino Caldas, Eduardo Desesperado, Caldas. hein? Todo mundo sem cabelo. Tô desesperado, careca. Olha só, meio-dia 46, gente. Falando sério, hein? Vai ser enterrado agora à tarde no cemitério de Sulacap, lá na zona oeste do Rio de Janeiro, o corpo do Lucas Ferreira de Viana, de 27 anos. Ele morreu após ser golpeado no pescoço com uma garrafa de vidro. Foi durante um bloco clandestino na madrugada de domingo, no centro do Rio. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. Reportagem na tela, vamos ver. O bloco reunia dezenas de pessoas nas proximidades da Praça 15, no centro da capital. Na madrugada, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Segundo testemunhas, a vítima foi ferida durante um desentendimento. O homem, de 27 anos, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Salgado Filho, no Meier, mas não resistiu aos ferimentos.
A polícia fez buscas e conseguiu localizar um homem e um menor, apontados como os autores do crime. Os dois foram levados para a Delegacia de Homicídios da capital, que agora investiga o caso. Mais um trabalho para a Delegacia de Homicídios. Gente, o bloco era clandestino. Então a gente já sabe, né? Porque não ia ter segurança, não ia ter nada ali que pudesse contribuir para ajudar a investigação da Delegacia de Homicídios. Isso fica mais difícil. Só que o ato criminoso que foi cometido vai ter que ser investigado, tem que dar uma resposta para essa família. Porque o que aconteceu não dá, Carregosa. Exatamente. E foi isso, a gente conversou isso, porque foi semana passada. A gente falava isso do problema que são os blocos clandestinos. Eu vou dizer mais. Eu acho, inclusive, que tem que ter a responsabilização, inclusive criminal, de quem organizou esse bloco por esse resultado. Porque está assumindo o risco. Porque qual é a situação? Quando você tem um bloco clandestino e as pessoas realmente não entendem toda a logística e estratégia que você tem que fazer por conta de bloco de carnaval, de você ter uma multidão de pessoas. Então, assim, não é só o bloco, é o tempo onde para as pessoas vão dispersar, o tempo. Porque o que acontece? Se tem uma confusão dessa, eu vou conseguir ter ambulância, eu vou conseguir chegar no hospital a tempo, você vai ter policial para começar a correr ali, para evitar que a situação piore ou prender quem está. Quando você tem um bloco clandestino, você não tem nada disso acontecendo. E outra coisa, bloco é algo que a prefeitura regula, que tem regulamentação própria. Ou seja, quem está organizando isso e tem os organizadores, porque esses blocos clandestinos têm nome. E as pessoas sabem quem são os organizadores. Eles têm que arcar com a consequência, sim, também desses resultados. Ou seja, achar que tem uma responsabilidade. Existem normas para serem cumpridas para evitar que, quando dá uma M, a parada cresça. Morreu uma pessoa lá dentro por conta disso. Não tinha polícia, você não tem ambulância, você não tem guarda municipal, você não tem nada ali de pronto emprego para conseguir evitar que isso aconteça. Então, tem que ter, sim. A gente tem que começar a agir de forma séria, tolerância zero para esse tipo de situação. E é por isso que a prefeitura deixava claro que isso era algo que era clandestino. O próprio Sorães falou aqui, e também o secretário de Ordem Pública, o Breno Carnevale, afirmando o seguinte: no momento em que você tem algo que não é permitido, a lei não vai poder estar ali. Ou seja, não vai ter como pedir a Polícia Militar para estar ali, a Guarda Municipal para dar toda a segurança no local, não vai poder ter um banheiro químico, não vai ter câmera de segurança, não vai ter uma ambulância para atender todo mundo. Nessa hora, a bandidagem faz o quê? É lá que eu vou agir, irmão. Aí o cara vai com faca, com arma, pega uma garrafa e corta, mete no pescoço do outro e tira a vida. Nessa hora, como você bem disse, Carregosa, a pessoa organizadora, que quem estava lá sabe, tem que ser culpado. Porque teve uma vítima fatal. Tem que ser culpada, porque isso tem que acontecer, sabe para quê? Para que no ano seguinte ninguém faça isso de novo. E aí, para o pessoal de casa entender, a pessoa fala, mas bloco é maior confusão. Vamos lá, bloco da Anitta, bloco do Cordão do Bola Preta, são blocos que levam milhões de pessoas por cento. Milhões. Você tem todo um estudo técnico de segurança, de logística de saúde para emergência ali. Você vê a confusão que dá, é pontual, você conta no dedo, assim, é pequeno furto, quando tem uma confusão rapidamente é resolvido, ou seja, você consegue controlar milhões de pessoas quando é organizado que estão ali com consumo de bebida alcoólica, ou seja, estão ali se divertindo, mas que pode ter um excesso em locais até confinados não, né, porque é aberto, mas com pouco, mas que você vê que como não acontece muita confusão, e quando acontece é pontual. Aí você vê um bloco desse, ou seja, já teve um homicídio, deve ter o quê? Umas 5 mil pessoas no local assim, e aconteceu um homicídio, para você ver o que é, e a necessidade sim de não ter tolerância com esses blocos clandestinos. Só que o problema é o seguinte, quando você não tem tolerância, vira um outro problema, porque aí vai acabar com um bloco desse, aí vira uma confusão generalizada. E quantas pessoas não foram furtadas lá? Gente, 12h51. Detenta que dividia a cela com Monique Medeiros denuncia que a mãe de Henri Borel praticou atos libidinosos com advogados de defesa. O SBT teve acesso a essa carta que descreve a ação. A reportagem é dela, da mãe do meu pequeno príncipe, Mônica Chagas, na tela. Presa há quase um ano, Monique Medeiros voltou a estampar as manchetes dos jornais, mas não pela morte do filho Henri Borel. Dessa vez, a professora foi acusada de cometer atos indecentes com os advogados dela. As cenas teriam sido contadas pela própria Monique para as companheiras que dividiam cela com ela no Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, zona norte do Rio. O relato está nessa carta que o SBT Rio teve acesso com exclusividade, que traz o nome de Fernanda Silva de Almeida como denunciante.
A mensagem é destinada à diretora do Instituto Penal Santo Expedito. Logo no primeiro parágrafo, a detenta denuncia que Monique Medeiros e os advogados Tiago Minagé e Hugo Novaes praticam atos ilegais e ilícitos. No quarto parágrafo, ela relata que Monique tem um caso amoroso com os 2 advogados e que eles praticam atos libidinosos diversos de conjunção carnal. Fernanda também descreve que Monique vai para o atendimento com os advogados sempre que pode, sem sutiã, para expor os seios e com um short colado, e que ele, sem citar um nome, acaricia o órgão genital. A ação teria acontecido em uma cabine chamada de parlatório, onde a detenta conversa com o advogado através de um vidro. Dentro dessas salinhas não há câmeras de segurança. Fernanda Almeida, que teria escrito a carta, ficou conhecida como Fernanda Bumbum após planejar a morte de uma rival de procedimento estético. Ela está presa desde janeiro de 2019. Na última audiência de Monique, no mês passado, ela disse que Fernanda teria ameaçado de morte. Após essa denúncia, a detenta foi transferida de cela e a Secretaria de Administração Penitenciária resolveu ouvir todas as outras 5 presas, que teriam afirmado a história do envolvimento amoroso de Monique com os advogados. A SEAP abriu um procedimento administrativo para apurar as informações que tramitam sob sigilo. Já a defesa de Monique Medeiros declarou repulsa e tristeza quanto à denúncia, além de falta de respeito, ética, compaixão e humanidade com os envolvidos no processo. Monique Medeiros é acusada de omitir as torturas sofridas pelo filho Henri Borel, praticadas pelo namorado, o ex-vereador Jairinho. O menino de 4 anos morreu na noite de 8 de março de 2021, no apartamento que morava com a mãe e o padrasto na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A criança chegou a ser levada para um hospital particular, mas segundo as investigações, já estava sem vida. No dia 15 de março está marcada uma nova audiência dos réus, que pode determinar a ida de Monique e Jairinho à júri popular. Um dos advogados de Monique Medeiros disse que a carta da presa é mentirosa e diz que vai apresentar outras cartas das outras colegas de cela de Monique, desmentindo tudo que foi dito pela presa Fernanda Almeida. Ainda falando sobre este assunto, eu vou conversar com o advogado criminalista Luiz Carlos Azenha, que está com a gente via Skype. Azenha, claro que isso precisa ser apurado do que aconteceu. Uma denúncia séria que afirma que o advogado de defesa de Monique estaria cometendo atos libidinosos com ela ali dentro. Essa denúncia foi feita por uma presa, mas outras detentas já teriam afirmado ali, o pessoal da defesa ali do escritório que foi acusado está indo lá no presídio pegar cartas de outras detentas desmentindo tudo isso. Nesse momento é algo que chama atenção também, né, Azenha? Boa tarde. Boa tarde, Caio. Mais uma vez, um grande abraço a todos os telespectadores que acompanham o SBT Rio. Deixar um abraço aí também para o Carregosa. Ô, Caio, são acusações graves. Esse processo, aliás, eu vou dar aqui a minha análise, me parece que os advogados envolvidos, aí eu falo os advogados tanto de todas as partes aí envolvidas, aparecem mais do que o próprio processo. Existe um ditado em futebol, Caio, que o árbitro bom é aquele árbitro que não aparece, que é discreto, não é verdade? Então, assim, nesse caso específico, é muito importante se preservar a comunicação do advogado com o seu cliente, inclusive o antigo ministro, o ministro que se aposentou, Celso de Mello, deu uma decisão do Supremo Tribunal, eu tenho até essa decisão, eu utilizo no meu trabalho no dia a dia, que isso é o que há de mais sagrado na advocacia. É a preservação, Caio, da comunicação do advogado com o seu cliente. Se isso for violado, se houver interferência, câmera, escuta, acaba com a advocacia, se acaba com o direito sagrado de qualquer um cidadão precisar do advogado. Agora, os fatos são graves, em tese, fere a Lei 8.906 de 94, tem que haver uma apuração, a corregedoria da OAB, eu até conheço o corregedor, é muito séria, vai apurar essas denúncias, e claro que se essas denúncias não encontrarem abrigo, caberá aos advogados dessa detenta ingressar com o artigo 339, porque até mesmo instaurar um procedimento administrativo que a pessoa saiba que há a má-fé,
ela está em cursa no 339, que é a denunciação caluniosa. Mas tem que ser apurado. O senhor acredita que esse tipo de denúncia que foi feita pode ser, por exemplo, algum tipo de estratégia da defesa, por exemplo, do Jairinho, para tentar meio que desarticular tudo aquilo dali e trazer essas notícias para serem discutidas e tirar, de repente, o foco? Ô, Caio, perfeito. Tudo é possível. Quero só deixar bem claro aqui que eu não estou prejulgando nada, né? Vai caber não só a polícia, como também a Ordem dos Advogados do Brasil, que, repito, possui uma corregedoria muito séria, muito honrada, apurar todos esses fatos. Nós estamos vendo aí até casos, foi citado, de advogado que saiu de uma parte e foi para outra, e parece que isso é objeto também de apuração lá na OAB. Enfim, tudo tem que ser apurado. O que me salta aos olhos são detentas, várias detentas fazendo essa carta, né? E aí tem que ser apurado. Como que ela também pode ver se lá é uma sala reservada, né? Ouviu falar, ou alguém viu. Então, tudo isso vai ser objeto de ser apurado. A Lei 8.906, o Estatuto da Advocacia, ela prevê lá os deveres e os direitos do advogado, né? Então, tudo vai ser passado pelo crivo de uma investigação na Ordem dos Advogados do Brasil. Também cabe até, em tese, da Polícia Judiciária, para poder ver, e se for comprovada a má-fé, certamente essas pessoas vão responder por essa denunciação caluniosa também. Só lembrando que a gente não está prejulgando nenhum advogado aqui no programa, a gente está trazendo a notícia de que essa carta foi entregue à direção do presídio, e também a defesa da Monique Medeiros afirma que achou que essa carta estava muito bem escrita e que havia indícios, né, de uma carta muito técnica que pudesse ser para mexer realmente com tudo que está acontecendo na investigação, e que pudesse ter sido escrita até mesmo por um advogado. Agora, Carregosa, aquilo que a gente fala, nesse momento tem que se apurar. Tem que se apurar, vai ter que pegar a letra dessa pessoa, ela escreveu, pega uma outra carta dela para ver se ela escreve assim mesmo, se ela tem essa robustez no texto, o que aconteceu, para se entender o que estava acontecendo ali dentro. Ou se realmente o tal ato libidinoso aconteceu. Então, até o Azenha vai confirmar comigo, né? Esse caso, quando veio à tona ontem, né, virou o que foi dito no grupo de WhatsApp jurídico, né? Virou a grande fofoca jurídica, né? Então, assim, até porque todo mundo adora uma história dessa, convenhamos, né? Mas, assim, vamos aos fatos, assim, e aí até com conhecidos que conhecem todos os envolvidos ali, esse caso virou realmente um grande circo, querendo ou não, em todos os aspectos. A segunda coisa existe sim um problema pretérito da Monique com outras companheiras de cela. Então, ela uma contra a outra, então, tudo isso tem que ser analisado. Vamos lá do ponto de vista criminal, de imputação de crime. Eu tenho minhas dúvidas se essa conduta que foi feita é crime. Agora, é uma infração, eventualmente, do Código de Ética da Advocacia? Qual conduta que você fala? Se teve algum ato libidinoso ali. Seria efetivamente crime se os dois estão de acordo? Não sei. Agora, seria uma infração do Código de Ética da OAB? Isso com certeza é. E por isso que é mais a OAB apurar efetivamente. Existe uma zona cinzenta aí de conseguir provar que isso aconteceu? Existe. Por isso que isso é uma coisa muito complicada. Porque a palavra é de um quanto do outro e as presas falam que ninguém teve acesso. Escutou falar, a Monique falar. Ou seja, é uma situação que é bem complexa. Agora, isso serve como munição para ajudar a pregar o caixão dela no tribunal do júri? Ajuda. Assim, esse tribunal do júri já é um dificílimo, porque é uma mãe que matou um filho, um caso que tomou uma proporção nacional, elas já estão pré-julgadas, todo mundo ali, e o Azenha vai saber falar melhor, porque é advogado, também faz júri, vai saber, já é uma situação que você pega as pessoas que estão no tribunal do júri, já conhecem o caso, ou seja, você já tem que tentar mudar o pré-julgamento daquela pessoa que está ali, que é muito difícil nesse caso, e quando tem uma história dessa, que é sórdida, né, que é uma história que é quase de fofoca, ajuda mais ainda, como eu falo, a pregar, às vezes, o caixão do cliente, né? E, obviamente, a tentar. Agora, eu vou ser bem sincero, é uma situação não tão fácil de provar, né? E é mais importante mesmo para a OAB provar efetivamente do que do aspecto de vida, o aspecto realmente de criminal. E, obviamente, a SEAP, porque também pode ter algum ato que pode ser considerado contra, que pode gerar alguma coisa, repercussão administrativa dentro do presídio para a Monique, né? Com certeza vai ter uma investigação administrativa ali. Agora, Zen, a minha pergunta para você é o seguinte: nesse local ali do parlatório, por exemplo,
tem câmeras do lado de fora e dentro também tem câmeras para que todo mundo possa ter acesso e sabe o que está acontecendo, ou não tem câmeras? Não, perfeito. Eu concordo com o que o doutor Carregosa falou. Realmente a questão aí pode beirar um fato atípico, ele assiste razão, eu também sou dessa opinião. Agora, a Ordem dos Advogados, através da sua corregedoria, pode solicitar à SEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, aos valorosos policiais penais, eu sempre gosto de falar policiais penais, que são, pedir as câmeras para que possa analisar. Agora, volto a dizer, eu acredito que vai ser difícil provar uma situação dessa. E no caso de comprovado também que houve a má-fé, que foi algum advogado, alguma advogada, a gente não sabe. A gente está aqui fazendo uma análise de um contexto. Caberá também aquelas partes que foram vítimas dessa denúncia promover uma representação criminal. O doutor Carregosa está aí, sabe muito bem, do 339, que é a denunciação caluniosa. Essa é a minha opinião. Entendeu, Caio? Acho que foi muito interessante o que vocês colocaram aqui. Por exemplo, até que ponto o que interessa esse tipo de notícia vir para a mídia, se fosse justamente para imputar alguma coisa contra a Monique, para acabar ainda mais com aquilo que ela é suspeita de ter cometido. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, a quem interessaria que isso viesse à tona para dar algum tipo de benefício? Por mais que eu, Caio, ache que não vai ter benefício para a segunda parte. Agora, que tem que ser apurado, tem. Porque senão vai parecer que tudo quanto é advogado que vai ali está cometendo algum tipo de ato infracionário ali dentro, atos libidinosos, e não é isso que acontece ali, gente. Esse caso já está beirando a loucura, assim, de várias coisas estão acontecendo. Então, tudo é possível. Eu acho até difícil, eu acho realmente que pode ter sido ali uma implicância mesmo de presas ali, e a coisa toma. Agora, quem vai sair prejudicado, obviamente, é a Monique nessa história, isso é fato. Isso é fato, isso piora ainda mais a situação dela, a impressão que os jurados vão ter no julgamento dela. E não deixa de ser, se caso realmente não foi isso que aconteceu, um assassinato de reputação também dos advogados ali. Que hoje em dia é uma coisa muito séria e muito perigosa. Às vezes as pessoas têm reputação. E às vezes uma situação dessa, infelizmente, ele sendo inocente, acaba manchando também a imagem deles. Né? Você falou tudo, assassinato da reputação desses profissionais, advogados, né? Manchando também mais ainda a imagem dessa detenta por causa do crime que ela já está presa, suspeita de ter participado da morte do próprio filho. Agora, Azenha, isso poderia beneficiar de alguma forma essa notícia, né? Essas denúncias, o Jairinho de alguma forma? Caio, eu acho difícil, eu concordo novamente com o Carregosa, isso serve somente para atrapalhar mais ainda a vida processual, né, da acusada Monique, que, assim, na minha análise, não vai contribuir ali porque o processo penal é o que está numa cela mesmo. O que tiver ali dentro é o que vale para os jurados, principalmente para os jurados, porque esse processo, certamente, eles vão ser pronunciados e submetidos ao egresso tribunal do júri. Então, só serve para poder realmente atrapalhar mais a vida da Monique. Os advogados também ficam, como o Carregosa falou, uma situação difícil, porque já ficam queimados, né, com essa situação, que é uma situação que, se comprovado que eles não cometeram, poxa, como é que fica a imagem dos advogados que já está em toda a mídia, já está em todo o Brasil? É uma situação difícil, entendeu? Realmente eu concordo com o Carregosa nessa parte aí que ele falou. Esse foi o Dr. Luiz Carlos Azenha com a gente aqui hoje no SBT Rio, trazendo esse assunto. Voltando a lembrar, a gente aqui não está pré-julgando ninguém, nenhum advogado. Trouxemos a informação da carta que foi entregue à direção. E lembrando que o crime maior foi o assassinato daquela criança que acabou morrendo e que fizeram de tudo para esconder o caso. A verdade é essa. 1h06, galera, me dá imagens lá de fora, por favor. Eu vou te falar uma coisa, o Pedrosa botou uma peruca ali, e se ele for pro carnaval, né? Vai, Abril, desse jeito, ah, Jesus. Tô lembrando que daqui a pouquinho, logo em seguida do SBT Rio, vai ter SBT Esportes Rio com o Pedrosa de peruca. Foi fazer a aposta, acabou se ferrando. Foi igual o chefe, quando fez a aposta aqui, mediram o Diego, tinha o quê? 1,5 m, né, gente? Agora vai dar ruim. Vamos a um breve intervalo comercial, a gente já volta. O ideal é a gente já avisar no programa. Eu queria fazer uma festa ali, gente. Vou pegar um dinheiro emprestado com a Fernanda Maia pra me ajudar. Ah, que ela vai, ela vai. Olha só, gente, a temporada de cruzeiros voltou neste sábado em todo o país.
O entusiasmo tomou conta de quem estava ansioso para viajar. A reportagem é dela, a diva maravilhosa, Liane Borges, na tela. Na mala deste casal, somente roupas leves. Cláudia e Adilson se preparam para o 6º cruzeiro, desta vez comparadas em ilhas do litoral do Rio de Janeiro e São Paulo. Antes do embarque, a expectativa de uma viagem revigorante. É maravilhoso, porque é como se a gente estivesse indo recarregar nossas baterias para um longo ano de trabalho, né? As operações nos portos de todo o Brasil estavam suspensas desde o início de janeiro por causa do avanço da variante Ômicron. Com a melhora do cenário epidemiológico, 19 roteiros foram autorizados a partir deste sábado no Sul e no Sudeste. Para isso, o Ministério da Saúde revisou os protocolos obrigatórios em cruzeiros. Os navios podem ter no máximo 75% da capacidade total de passageiros. Todos devem apresentar comprovantes de vacinação e testes negativos de Covid antes do embarque, além de outras regras, como distanciamento social e uso de máscara durante a permanência nas áreas comuns. Somente o Pier Mauá, no Rio de Janeiro, aguarda a chegada de mais de 40 mil passageiros entre março e abril, um número ainda reduzido, cerca de 10% da movimentação em temporadas passadas, antes da pandemia. Ainda assim, um recomeço esperado, especialmente para quem se preparou. Esquema vacinal completo, né? Já tinha providenciado isso, arrumamos toda a documentação e tudo em dia para não perder o navio. Quem vai viajar não consegue conter a euforia. Agora com a liberação, aí fazendo todo o distanciamento, todas as regras que o cruzeiro exige, né? Então aí pronto para se divertir. Com certeza pronto para se divertir. Esse é um passeio maravilhoso. A minha amiga Simone fez um passeio com a esposa dela, o Alex, e os filhotes. Me contaram assim que foi uma coisa dos deuses. Claro que vale a pena. Lembrando, as pessoas têm que estar ali com passaporte vacinal. Ninguém tem que estar infectado. Imagine isso aí. Num transatlântico como esse, tirando onda de Fernanda Maia. Bonitão lá e tal, não sei o quê. Só aqui, ó. Olha lá, ó. Só o marzinho, o transatlântico partindo. Isso é muito bom. Só que tem que ter a segurança adequada, porque a gente sempre vai com a família. Vai para brincar, se divertir, se alegrar, beber um pouquinho. Eu já imaginei eu num transatlântico desse com tia Naína, minha mãe, que é outra maluca, tia Nadir, tia Neila, tio Nelson. Imagina, a mãe do Borracha, a mãe do Toma Uma, vai juntar aquela velharada toda com o Roberto Carlos cantando. Aí ferrou tudo. Aí vai dar o negócio. Sabe Olha, qual olha, vai ser o trajeto? Conservatória. Olha, vai ser uma festa atrás da outra. Mas isso é muito importante, porque isso também aquece a economia. No momento que um transatlântico como esse vem para cá, para o nosso porto, é mais dinheiro que vem para a gente aqui também. Isso é muito importante para que a gente possa ver aí o nosso município, o Rio de Janeiro, o estado e outros estados poderem crescer também, porque a pandemia veio de uma forma tão braba que ferrou todo mundo. E essa foi mais uma edição do seu SBT Rio. E claro que tem alô para o casal Márcia Elias e o Alexandre, lá do condomínio Arraial do Cabo. Ô, Márcia, cadê minha faca dourada que tu tá me devendo, hein, garota? Pode me entregando. Também para outro casal, Alessandra Alves e o Jonas de Cabo Frio. Tem romance no ar. E a tia Natalina falou, desse garoto eu gosto. Ela falou, eu tava lá, gente. Andréia da Academia, Ansem, tá malhando pra caramba, tá poderosa, igual a Isabelle Benito. Eduardo, bebezão. E a outra, Elisângela, loira sensual da Academia. Parece Fernanda Maia, tá toda trabalhada na beleza. Para a Sara, da padaria lá de Arraial do Cabo, disse que adora a Salutiel. E o patrão dela, o Diego, tomou uma bifa da namorada, eu vi as imagens, eu já ri muito. Essa namorada, o dia que eu ficar famoso, ela vai ser minha segurança, que ela bate muito. Ontem foi aniversário do nosso repórter cinematográfico Tiago, o Tiaguinho Ramos. Teve festa maravilhosa, parabéns, irmão, pra você. Também aniversário da minha sobrinha, Marília Gabriela Caio. Parabéns e felicidades. E olha só, ô Fernandinha, a gente precisa mandar um beijo especial para a Mônica Chagas. Isso aí. Grande repórter, apresentadora. Ela tá deixando a gente no SBT. Mas minha amiga, para onde você vai em Belém, com certeza o SBT daí tem que te abraçar, porque você é uma grande profissional, uma grande mãe, e nós te amamos. Se eu falar mais, eu vou chorar aqui, gente. Eu também, é um caráter, ela é ética, ela é amiga.
tão querida. A redação hoje estava chorando de alegria, porque a Mônica vai dar um passo aí na vida com a família dela, né? E vai deixar muita saudade aqui, mas a gente vai ficar na torcida e ela vai brilhar muito, Caio. Ela é muito boa no que ela faz. Com certeza, eu não posso falar mais da Mônica, senão eu vou me emocionar. Já me emocionei com ela, eu preciso ir embora. Eu também. Marília e Kátia Caio, eu tô indo pra aí que tem festa e eu tô indo comer de graça, que eu não sou pobre. Tchau, Caio, querido. Muito bem. Um beijo, Mônica. A gente te ama, tá, minha amiga? Ó.